Soberano Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa vida. Na verdade, somos gratos mais ainda pela vida, que é, Senhor Deus, um dom imerecido. O salário do pecado é a morte, e as decisões que tomamos, os pecados que cometemos, a única coisa que merecíamos era morrer. Mas o verso termina dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna presente em Cristo Jesus. E estamos vivos porque o Senhor nos proporcionou mais um dia para corrigir os nossos erros, mais um dia para melhorar os nossos acertos, mais um dia para nos rendermos em Tua presença, mais um dia para estarmos mais perto do Senhor. Temos oportunidades e essa oportunidade foi dada a nós nessa manhã, Senhor. Por isso precisamos começar a corrigir os nossos erros. Na verdade, Senhor Deus, o que nós precisamos é começar a listá-los, listar os nossos erros e depois de colocá-los em um papel, Senhor Deus, começar a fazer as renúncias necessárias. Se falo muito, Senhor, eu preciso colocar isso lá. Se preciso fazer uma reforma, Pai querido, de saúde, se eu preciso fazer um reavivamento na minha vida espiritual, se eu preciso, Pai querido, quem sabe melhorar no meu emprego, ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser uma pessoa, Senhor Deus, segundo o teu coração. Se precisamos, Pai querido, ser amigos melhores, vizinhos melhores, precisamos listar, Senhor Deus, aquilo que na nossa mente precisa de mudança. E assim, Senhor Deus, colocar por escala de prioridade. E por essa escala de prioridade começar a fazer as renúncias necessárias. Porque, Senhor, a tua volta, a volta de Jesus é uma realidade em nossa vida. Mas não sabemos quando isso vai acontecer. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia, só o Senhor Deus sabe. Por isso, Pai querido, não queremos ser pegos de surpresa. Ontem tive o privilégio de pregar em uma igreja e falei sobre a vida de Jó, Senhor. Pai, Jó não deixou para preparar a sua vida quando a dificuldade bateu à sua porta. Jó já estava preparado quando a dificuldade veio. E quando ela veio, as notícias foram cada vez piores, mas em todas elas a resposta foi: bendito seja o nome do Senhor. Jó glorificou o Senhor na miséria. Jó acordou tendo tudo e foi dormir não tendo nada. Depois foi tirado dele a saúde. Se afastaram, a esposa se afastou, os amigos que queriam justificativa pelo pecado se aproximaram. Mas mesmo mediante a todas as percas, a todo o sofrimento, a dor que ele sofreu, os tumores que para se acalentar eram raspados com caco de telha, Senhor, ele mesmo no meio de toda essa dificuldade, de toda essa prova, ele levantou a cabeça e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ah, Senhor, queríamos ter, Pai querido, a certeza de Jó. Pai, queríamos ter a integridade que ele tinha, era um homem íntegro. Era um homem reto, Senhor, fazia as coisas certas pelo fato de ser certo, Senhor. Era um homem temente ao Senhor, não conhecendo a Bíblia, não tendo outros auxiliares, livros para ele apenas fazia, Pai querido, o sacrifício, que foi o que ele conheceu em sua época, mas ele fazia isso com amor, Senhor.
Ele se dedicava a isso de tamanha forma que o Senhor deu a ele o dom de perceber o pecado. Ele era íntegro, reto, temente a Deus. E o Senhor o dotou de uma habilidade maravilhosa, que era se desviar do pecado. Ele decidiu não fazer parte do pecado, Senhor. E o Senhor o permitiu identificar o pecado com antecedência e não se aproximar dele. Pai querido, queremos ter a mesma mudança de caráter, Pai. Queremos ter, Senhor Deus, a mesma disposição em fazer a Tua vontade, em estarmos blindados contra as dificuldades desse mundo. Quando Jó perdeu tudo, ele não blasfemou. Quando ele perdeu a saúde, ele não blasfemou. Quando a esposa se afastou, ele não blasfemou. Quando os amigos chegaram perto e começaram a buscar uma resposta, tentar achar um porquê para tudo que estava acontecendo, e ele não blasfemou. Mas então, Senhor, no decorrer de toda a sua vida, de todo momento que ele passa com aquele sofrimento, na minha imaginação, Senhor, como ele estava com o corpo coberto de tumores, e naquela época, provavelmente no lugar que ele vivia, era um lugar escasso de água, Senhor. Sem dúvida, Jó fedia, Pai. Se incomodava, sentia dor o dia todo, mas em momento algum isso deixou de ver o Senhor. E ali mais pro finalzinho do livro, ele conclui dizendo assim: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas hoje, no meio do sofrimento, da dor, da dificuldade, da tristeza, no meio de tudo isso que está acontecendo comigo, os meus olhos te veem. Senhor, eu não sei o que precisa acontecer comigo e com quem está ouvindo essa oração. Eu não sei aonde ela tem chegado, Senhor. Eu não sei a que pessoas tem alcançado. O céu me revela, Senhor Deus, o céu me revelará essa surpresa. Mas uma certeza eu tenho, Pai querido. Se não estamos enxergando, não estamos conhecendo apenas de ouvir falar, se não estamos te enxergando como deveríamos enxergar, Pai querido, perdoe meus ouvintes o que eu vou dizer, mas Pai querido, coloca a dificuldade em nossa vida. Porque foi no meio da dificuldade que Jó conseguiu ver o teu rosto e nós queremos, Pai querido, contemplar a tua face. Sabemos, Pai querido, que é impossível nessa vida ver o Senhor, mas queremos contemplar a tua bênção, queremos contemplar o teu amor, queremos contemplar a tua misericórdia, queremos contemplar a tua graça, que é um dom imerecido. Queremos te contemplar, Senhor, em tudo que vemos e fazemos. Que ao abrir a tua palavra, que ao ler o livro sagrado, possamos nos render de tal forma que a transformação da nossa vida seja eminente. Obrigado, Senhor, pela Bíblia. Obrigado pelas histórias ali contadas. Eu nunca vi ninguém escrever tantas histórias, tantos exemplos, para no resumo final de Gênesis 1 a Apocalipse 22 dizer diretamente a cada ser humano: eu amo você. Obrigado, Deus, por me amar. Obrigado, Deus, por querer me salvar. Obrigado, Deus, por dar o teu bem mais precioso, que foi Cristo Jesus, para morrer, para acabar, Senhor Deus, com a ponte, para acabar, Senhor Deus, com o muro e fazer uma ponte entre nós e o Senhor. E por esse privilégio temos a graça nesse momento de estender ao Senhor esta oração e te pedir, Senhor Deus, que continue conosco. Continue fortalecendo a nossa fé. Continue nos mantendo nessa caminhada. Continue nos mantendo firmes para continuar nos rendendo à tua vontade. E assim como Jó, te pedimos hoje, Senhor, nos faça íntegros, retos, temente ao Senhor e com habilidades para se desviar do mal.
que assim possamos estar em tua presença, fazendo a tua vontade. E no meio de tudo que temos vivido, que possamos contemplar o teu rosto e assim ter a certeza em nosso coração de que te veremos logo logo nas nuvens dos céus, vindo nos buscar para viver para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana que se inicia e que esta semana, cheia de desafios e lutas, já estejam entregues em tuas mãos e que já sejam, Pai querido, providenciadas por ti as nossas bênçãos e as nossas vitórias. É tudo que pedimos, suplicamos e agradecemos em nome de Jesus.